O Fortaleza ficou no empate de 0-0 com o Operário e foi um resultado bom pelas circunstâncias da partida, porque olha, o Vinícius Silvestre foi o melhor da partida. O goleiro tricolor fez belas defesas que impediram a vitória da equipe paranaense. E na Arena Castelão, meus amigos, o Ceará abriu 3-1 no primeiro tempo e acabou cedendo o empate na segunda etapa em uma atuação que frustrou demais o torcedor alvinegro, que esperava, porque se o Ceará vence o jogo, assumiria a liderança. E depois do primeiro tempo, se imaginava que o Ceará pudesse deslanchar na segunda etapa e foi justamente o contrário que aconteceu. Uma rodada em que mantém-se o Vila Nova lá na primeira colocação, né, segue invicto, agora com 12 pontos. Fortaleza também poderia ter assumido se tivesse vencido o Operário, mas tem que dar graças a Deus por não ter perdido e por isso que o empate é um bom resultado. Vamos falar sobre essas duas partidas, meus amigos, mas antes deixa eu pedir aqui seu joinha, seu like, sua curtida, que ajuda demais, fortalece demais aqui o canal. E se você ainda não se inscreveu, aí é que você vai me ajudar. Dessa moral aqui no canal do blog, meus amigos, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Se você já está inscrito, muito obrigado. Obrigado mesmo, meus amigos, são mais de 46 mil inscritos aqui. A ideia, o objetivo é chegar aos 50 mil, então peço muito que você possa dar essa moral aqui, compartilhe aí nos grupos, ajude, comente, veja aí o que você pode me ajudar, porque ajuda mesmo aqui demais e fortalece demais o canal. Antes também, deixa eu dar uma moral aqui para a patrocinadora oficial do canal do blog no YouTube, olha só, a Minimal Club, as melhores camisas do Brasil, meus amigos, olha aqui, ó. Algodão do Egito, meu amigo. Isso aqui não é para qualquer um, não. É outro nível. Gente, é sério. Chega, cai bem, viu? Cai muito bem a camisa. Não amassa. É outro nível. Aqui, ó. Enfim. Tá o QR Code aqui para vocês, ó. Só se você quiser aí clicar, colocar a câmera do seu celular, vai direto para o link lá da Minimal Club. Você usa o cupom QUEMPÃO10 e tem mais de 20% de desconto, 22% de desconto para você fazer suas compras, meus amigos. E o link está aqui também, se você não quiser usar a câmera do seu celular, o link está aqui na descrição do vídeo. Se garanta, Minimal Club, as melhores camisas do Brasil. Estou falando para você, se garante, você não vai se arrepender se você comprar as camisas da Minimal Club. Vamos lá, meus amigos, vamos lá, vamos falar agora primeiro do jogo do Fortaleza, o 0-0 eu fiz no canal Gold, né, meus amigos? E assim, o primeiro tempo foi equilibrado, mas o segundo tempo o Fortaleza foi muito mal. E o mesmo segundo tempo num Fortaleza que foi bem no jogo contra o CRB. Pelo contrário, acho que foi muito bem. Para mim foi o melhor segundo tempo do Fortaleza na temporada, foi contra o CRB. Jogo muito bom. Tem um vídeo aqui para você acessar e dar uma olhadinha no que eu comentei sobre isso. Mas o segundo tempo do jogo contra a equipe do Operário, aí, cara, sabe o que me dá mais raiva, cara? É porque aí vai com aquele discurso chato de gramado pesado, chuva, controle de carga, muitos jogos, lição. Eu entendo e tal, mas, cara, dava para jogar um pouquinho melhor. Por exemplo, o Mailton, acho que poderia ter jogado mais. Bom, praticamente não passou do meio de campo, foi muito pouco lá na frente. O meio de campo, o Pierre e o Rian, pouco avançaram, praticamente não deram um chute a gol, e geralmente são jogadores que avançam um pouco mais, praticamente ficaram ali. A sensação que o Thiago Carpini fez foi assim, cara, Pochettino, fica aí com a bola e tenta, meu velho, vá lá, Mucuri vai pela esquerda, não vai, Mailton, fica aqui, deixa o Mucuri sair, e vai o Pochettino, e tem o Miritelo e o Luiz Fernando. Cara, o Luiz Fernando, jogador brioso, lutador, gosto muito do Luiz Fernando, mas hoje pouco produziu, né? Teve pouquíssimas oportunidades. Para mim, o mais lúcido do time nessa parte da linha de campo, né? Ali do meio para frente, foi o Pochettino, arrancou. Ele teve uma arrancada no segundo tempo, rapaz. Ele faz o gol, o Miritelo. Cara, ele deu assim, a bola, só fazer. O Miritelo, meu Deus do céu, deu um chute lá, não sei aonde, um vacilo muito grande. Depois teve outro contra-ataque interessante com o Vitinho, quando ele entra no segundo tempo, no lugar justamente do Miritelo. Também não aproveitou, chutou para fora. E aí o chute do Mailton no segundo tempo, primeira chegada do Mailton no segundo tempo, aos 48, já nos acréscimos do segundo tempo, o Mailton foi, na primeira vez que foi, obrigou o goleiro Wagner a fazer uma bela defesa, a bola acabou indo para fora. Mas, meu amigo, o que o Vinícius Silvestre fez foi pelo menos 3 grandes defesas, fora os gols que o time perdeu. O Betrô, que entrou no segundo tempo, ele perdeu um gol. O Sacha erra uma bola incrível, uma saída de bola incrível. Ele entra e acaba chutando o gol certo. Ele acabou tirando do Vinícius e aí acabou colocando para fora. Mas assim, mais uma vez, Gasal ganhando todas lá em cima, na bola aérea. Brits, um monstro na antecipação, na chegada.
Mailton e Mucuri. Mailton muito bem defensivamente, ofensivamente não fez praticamente nada. O Mucuri bem ofensivamente, eu acho que ficou devendo um pouco na parte defensiva. E o Pierre e o Rian ali, de vez em quando, trocando ali uma posição, ia para frente e para trás, mas pouco produziu. O Bosquilla no segundo tempo acabou criando muitas chances. E isso acho que acabou irritando um pouco o Carpini. Não sei se eles estavam cansados ou quê, mas ele tirou os dois de novo, né? O Rian e o Pierre. Entraram o Rodrigo, meu Deus, fazia tempo que o Sacha ia vacilando. O Rodrigo pouco produziu. Depois ele coloca, faltando 3 minutos, 5 minutos, ele colocou o Paulo Baia. Caramba, bicho. Carpini, me ajude a lhe ajudar, pelo amor de Deus. Mas enfim, meus amigos, o time do Operário é um time bom, é um time bom. Eu acho que é um time que sabe tocar. Jogando dentro de casa, gramado ruim, chuva, a grama ficou pesada. Um adversário que ainda não perdeu dentro de casa, um adversário que é bicampeão catarinense, vencendo Atlético Paranaense, passando por cima do Atlético, passando por cima do Coritiba. Então, assim, é um adversário que tem suas características, tem suas qualidades. É claro que eu acho que o Fortaleza poderia ter jogado melhor, mas acabou não surtindo efeito, não fez uma boa apresentação. E agora, é o que eu sempre falo. Quem me acompanha aqui, eu não sou desses que ficam com conversa, não. Empate fora de casa na Série B, dependendo das circunstâncias, é um ótimo resultado. Porque é o seguinte, se você abre 3-0 e leva um empate, aí eu concordo, não, é um resultado ruim. Mas se fora de casa, contra um adversário com essas características que eu citei agora, o 0-0 até que foi bom. E ainda mais pelas circunstâncias, que o Vinícius Silvestre, para mim, foi o melhor jogador da partida. Inclusive do Fortaleza, o melhor jogador da partida. Então, se você faz o dever de casa e conquista um empate fora de casa, meu amigo, o acesso vem, não tem a menor possibilidade. Isso é certeza. Fortaleza venceu o Criciúma fora de casa, dentro de casa, perdão, no PV, empata fora de casa com o Operário e tem um jogo contra o Goiás dentro de casa no próximo final de semana. E pronto, se ele conseguiu o resultado positivo, foi um ótimo resultado, um empate de 0-0 contra o Operário. Eu acho que o esquema tem que ser esse. Como o Fortaleza está ali agora com 11 pontos, não é isso? 11 pontos, não é isso? Tá com 11 pontos, estava com 10, agora tem 11 pontos. Fica ali, tem que esperar a rodada terminar para a gente ver onde vai terminar, mas o Vila Nova está com 12 pontos, então está ali, colado com o líder. Eu acho que isso é o mais importante, é não desgarrar da parte de cima da tabela. E vai ter que vencer dentro de casa o Goiás. Então, eu acho que foi um bom resultado, mas eu sigo repetindo. Eu acho que o Fortaleza e as substituições que o Carpini faz no segundo tempo com o CRB foi bem, ok, mas nessa eu acho que ele acabou vacilando, mas pode ser, aquele negócio do desgaste, do cansaço, o time tá vindo numa maratona, quarta domingo, quarta já tem um jogo contra o Sport decisivo pela Copa do Nordeste, então eu vou dar um desconto, até porque, como eu disse, eu acho que empate fora de casa é um bom resultado. Pelo menos essa é a minha opinião, mas eu espero que vocês deixem aí nos comentários o que é que vocês acharam sobre essa partida do Fortaleza, beleza? Me ajudem aí dessa moral. E agora vamos falar assim desse empate do Ceará. Um empate decepcionante, frustrante mesmo, porque o Ceará abre 3-1 no primeiro tempo, joga bem na primeira etapa, meus amigos. Faz uma boa atuação, uma das melhores do Ceará, sem dúvida alguma. E volta para o segundo tempo. É claro que o Vila Nova ia pressionar, é claro que o Vila Nova ia tentar, mas o pênalti faz o time, eu acho que perder um pouco o equilíbrio. Desequilibra um pouco o Ceará, o pênalti, que faz o segundo. E aí o gol sofrido, né, o terceiro, do Bruno, com a falha do Bruno Ferreira, é de matar, né? É de lascar mesmo. E assim, aí no segundo tempo o time não produz. As mudanças que o Moza faz não dá certo. PH, Juan Alano. O Luca tinha entrado no lugar do Endo que tinha se machucado. Então, cara, assim, é um jogo ruim do time alvinegro no segundo tempo, decepcionante, porque pelo primeiro tempo, cara, eu acho que o primeiro tempo o Ceará foi muito bem, marcação lá na frente. Cara, quando o Vila Nova faz 1-0, eita, pô, será? Vai começar aquela confusão, vamos dizer que o Melk, Matheus Araújo, o time não tá dando certo, mas eu acho que o time cresce bem, faz um bom primeiro tempo, um jogo pra cima, um jogo... Caramba, o Ceará não tá enfrentando qualquer um, tá enfrentando o Vila Nova do Guto, um time bem diferente, com saída de bola, né? Quem imaginava o Guto com aquele time reativo, né? Lá atrás para explorar os contra-ataques, ou um time que pegava a bola em bloco, não tinha nada disso, né? Mas um time bem bacana, tocando bem a bola, um bom time, por sinal, do Guto.
E o Ceará mostrando uma força impressionante e conseguiu merecidamente os 3-1 com o Lucas Lima e os 2 gols do Matheus Araújo. Merecidamente. Eu acho que o time o time do Ceará fez uma partida, um primeiro tempo fora de sério. Assim, gostei bastante mesmo. Não tenho o que questionar. E aí você volta do intervalo e você imagina, caramba, não é possível, né? E aí, como eu disse, eu acho que o pênalti desequilibra o time acaba se perdendo um pouco, e não era para acontecer, porque acho que um time como o Ceará, eu acho que tem que ter um anímico muito forte. Cara, eu discordo totalmente desse negócio, que aquilo abalou os jogadores. Não é para abalar nesse jogador, são jogadores experientes. Você pode abalar o Melk, Pedro Gilmar, João Gabriel, alguma coisa assim, uma galera que tá subindo, e aí diante do seu torcedor você pode sentir um pouco a pressão, mas jogadores aí passados na casca do alho, não pode vacilar. E aí eu acho que o que maltrata mesmo é a falha do Bruno, né? A falha do Bruno aí machuca mesmo, e aí saiu 3-3 e o que era uma vitória certa acaba se tornando um empate decepcionante com sabor de derrota. O Ceará ainda teve tempo para poder empatar o jogo, mas não mostrava, né? Não tinha condições. O Luca não conseguiu mostrar, o PH também da mesma forma. O Juan Alano é aquele jogador que a gente sabe que... Cara, o Juan Alano é o tipo de jogador que você diz assim, esse cara é bom. Esse cara é bom. Olha aí a qualidade dele, o toque de bola, a finalização, mas na hora que é pra fazer, acaba não fazendo e aí frustra demais. E o resultado de 3-3 é decepcionante porque o Ceará poderia assumir a liderança da competição, né? Se tivesse ganho, derrubava um invicto e aí assumiria a liderança. E agora, meu, vai ter que recuperar os pontos fora de casa. Não tem como. E aí pegar quem? O Sport, lá em Recife, invicto na competição. Pesado. Antes, claro, quarta-feira tem um jogo contra o Maranhão pela Copa do Nordeste, fora de casa, para confirmar, né? Só para confirmar. Acho que o Maranhão está eliminado, não tem mais o que fazer. Tem que vencer o jogo para ratificar a vaga. E aí, o jogo contra o Sport, Série B, dificílimo. Jogar contra o Sport lá sempre, aquela... Ano passado, que eu digo, foi 1-1, Sport morto na Série A do Brasileiro, e o Ceará, mesmo assim, abriu 1-0 e conseguiu empatar. É uma coisa que a gente tem que falar, né? Quando o Ceará faz 2-1, eita, menino, quer ver? Faz 3-1, aí você diz, pronto, agora sim, esse é o time que vai, mas consegue ceder o empate. Essas coisas do Ceará que é difícil de acreditar, porque não tem jeito, né, cara? Time difícil, a gente vai 4-1, 5-1, né? Ou 4-2, 5-2... 4-3, 5-3. Enfim, vai ter que recuperar os pontos perdidos contra o Sport e vamos ver como é que o Ceará se comporta nos próximos dias. Eu acho que dá para colocar um time alternativo contra o Maranhão, dá para ganhar e poupar alguns jogadores, porque eu acho que o que vale... Eu sei que a Copa do Nordeste é importante, meus amigos, mas dá para passar para o Maranhão com um time alternativo. Pelo menos eu acredito, né? E contra o Sport tem que estar força máxima, tem que jogar como se fosse decisão do campeonato, tem que recuperar os pontos perdidos desse jogo contra o Vila Nova. Pelo menos essa é a minha opinião, meus amigos. Olha, deixa aí nos comentários, curte esse vídeo, agradeço demais, meus amigos, se vocês puderem deixar aí seu joinha, seu like, que ajuda demais, fortalece mais aqui o canal. E se você não se inscreveu, se inscreva no canal, turma, dê essa moral, aqui é Mário Kempis, sou jornalista, quase 20 anos de carreira, falando de futebol cearense, futebol brasileiro, seleção brasileira, tem umas entrevistas massa aqui no Camp Podcast, então dê essa moral, beleza? Até a próxima, gente. Um abraço.